Muito bem. Continuando, é claro, portanto, que do ponto de vista científico, o sono ainda é um mistério não solucionado, mas que enquadra e possui uma explicação lógica na concepção de ritmo que existe em todos os fenômenos vitais e cósmicos. O alternar-se do dia e da noite, o suceder-se das estações, os vários fluxos e refluxos psíquicos. O sono, na qual predomina o sistema parasimpático, o armazenamento de energias, a assimilação de estímulos, a função do subconsciente e as atividades interiores deve alternar-se com a vigília em que predomina o sistema simpático, a liberação de energias, a busca de estímulos, a função da consciência e as atividades exteriores. Nicola Gentili, no livro Medicina Psicológica. Contudo, por ora, não vamos nos ocupar da passagem do estado de vigília para o de sono, mas sim o que ocorre enquanto dormimos. Quando adormecemos, a consciência se retira do cérebro físico para o mundo psíquico. Portanto, a parte de nosso ser que verdadeiramente dorme é o corpo físico. O cérebro, porém, o homem psíquico não dorme, continuando sua vida em níveis de consciência mais internos e profundos. Em suas emoções, em seus instintos, pensamentos, em sua parte espiritual, o homem está desperto, embora seu invólucro material durma. É por isso que sonhamos. O espírito, que resume-se na nossa verdadeira vida, o espírito possui a vida contínua. Não tem essa necessidade de dormir. Por que nós temos a necessidade de dormir? Por causa dessa nossa argamassa, que não resiste à sequência ininterrupta de fatos e acontecimentos. Então precisa descansar, repousar para retomar novamente a sua atividade. Nem sempre nos lembramos dos sonhos. Algumas vezes guardamos deles apenas uma recordação parcial e confusa. Há pessoas, por exemplo, que afirmam jamais sonhar. Na realidade, essas também sonham, mas não levam a lembrança de seus sonhos à consciência de vigília. Foi provado por numerosas experiências e testes que todos sonhamos, mesmo que de manhã, ao acordar, parece-nos ter tido um longo e profundo sono completamente sem sonhos. Isso ocorre porque nem sempre há continuidade de consciência entre o cérebro físico e a psique, além de existir uma dissociação entre o seu consciente e o seu subconsciente. Fizemos alusão no capítulo anterior ao diafragma, que se encontra entre o consciente e o inconsciente, e que pode, conforme a pessoa, ser mais ou menos impenetrável. Quanto mais rígido, mais impenetrável. É nesse mesmo diafragma que nos impede de recordar, é esse mesmo diafragma que nos impede de recordar alguns sonhos, que são afloramentos de nossa vida subconsciente durante o sono. Quanto mais extrovertidos formos, voltados à atividade e ao mundo concreto, mais racionais e lógicos seremos, e mais voltaremos as costas ao subconsciente. De fato, quem sonha mais?
Olha que interessante a pergunta dela. Quem sonha mais? Os tipos emotivos, intuitivos, introvertidos, sensitivos. Os artistas, os místicos, os adolescentes e as mulheres em geral, justamente por não serem polarizados na mente concreta e abrirem-se com facilidade aos afloramentos do inconsciente, à intuição. Portanto, todos sonhamos. Isto pode ser constatado por alguns estudiosos, fazendo-se despertar com frequência durante a noite, perceberem que em todas as vezes estavam sonhando. Além disso, o inglês Harvey descobriu que esse mesmo método, que não apenas sonhamos sempre, mas que também a vivacidade e intensidade do sonho estão relacionadas com a profundidade do sono. Posta esta premissa, vejamos algumas características gerais dos sonhos. Antes de mais nada, é necessário dizer que são quase sempre de natureza visiva, isto é, apresentam-se como imagens ou uma série de imagens, mais raro é o sonho auditivo ou olfativo, mais raro. Portanto, vemos nossos sonhos geralmente apresentam-se em meio a uma luz obscura, velada e sem cor. Algumas pessoas em vez têm sonhos coloridíssimos, luminosos e nítidos, sendo isso, porém, menos comum. Às vezes são lógicos, claros e simples, outras vezes ilógicos, nebulosos e aparentemente sem significado. Há grande variedade de sonhos e devemos procurar dividi-los em categorias para compor um quadro claro e sintético da vida onírica do homem. Ela vai montar um quadro para ficar mais fácil o entendimento. Diz-se que Plínio dividiu os sonhos em duas classes. Primeira, sonhos comuns. Segunda, sonhos enviados pelos deuses. A primeira referia-se aos sonhos que parecem ser uma simples repetição da vida diária, enquanto a segunda dizia respeito aos que possuem um significado particular, um valor de mensagem e conteúdo mais profundo. Após tantos séculos, devemos também reconhecer a exatidão dessa subdivisão e a ela nos ateremos em linhas gerais. De fato, podemos entender por sonhos comuns. Primeiro, os provenientes da vida inconsciente do indivíduo, e por sonhos enviados pelos deuses. Segundo, os de natureza metapsíquica. Terceiro, os espirituais. Vejamos agora a primeira categoria: sonhos provenientes da vida inconsciente do indivíduo. Nesses estão incluídos, além dos sonhos que parecem uma simples continuação da vida diária ou uma reelaboração mais confusa desta, também os que assumem um caráter mais fantástico e imaginativo, a ponto de nos tocar estranhamente. A principal característica desse tipo de sonho é talvez o fato de, durante o seu desenrolar, o indivíduo sentir-se um espectador passivo, olhando e observando o desenvolvimento da ação, sem dela tomar parte com sua vontade e razão. Ele percebe as fortuitas imagens do sonho, como nota o movimento do mundo exterior na vigília. Se nos perguntarmos
quem é o autor do sonho, não poderemos responder o eu, pois este, no sonho, encontra-se em um mundo novo, às vezes totalmente estranho, que ele não criou e do qual se sente independente. Olha que interessante. Talvez eu sinta um espectador passivo, quase alheio, justamente por ser nessa espécie de sonho apenas um afloramento espontâneo da vida inconsciente, sob forma de imagens. Numerosas observações e indagações foram feitas a respeito dessa categoria de sonhos, muito estudada pela psicanálise, que chegou à conclusão, em interpretação em parte corretas e em parte errôneas, porém sempre interessantes e dignas de constatação. A psicanálise, ela penetrou fundamente no estudo do inconsciente humano, dando origem às mãos de Carl Gustav Jung ao inconsciente coletivo. Ele tinha necessidade de encontrar respostas e, para tanto, ele buscou que as encontrou. Voltaremos.